tecnológica que você consiga operacionalizar, se organizar na obtenção desses recursos e no crescimento desses recursos, fazer o seu planejamento de consumo correto e accounting, porque você pode criar modelos de recursos e organizações dentro da SBM Cloud para os clientes que vocês estão prestando serviços, né? E facilitar o modelo, como eu disse, operacional para o seu TI estar consumindo, né? Vocês, imagino que vivem muito esse modelo e ambiente de o CIO e as pessoas que tomam as decisões para a introdução tecnológica hoje de nuvem se preocuparem com Shadow ITs e todas essas validações. Então, a IBM Cloud, ela foca em ter os compliances mais importantes, né, e mais requeridos para a área de segurança, para com que você consiga suprir todas as necessidades dessas organizações, né? Por que construir, né, dentro da IBM Cloud, que tem uma arquitetura voltada ao mundo empresarial, a empresas grandes, é importante, né? Uma boa arquitetura, um bom modelo de arquitetura, né, faz com que o tempo de vida dessa solução e a decisão para com que ela trabalhe e os retornos de investimento ROI seja feito de uma maneira mais rápida e transparente, né? Você também a nuvem IBM ela é feita em cima de grandes tecnologias open source, né? Isso é muito importante para o ecossistema conseguir trabalhar com ele. A maior parte das soluções hoje lá também criadas dentro dos ambientes que são operacionais são open source. Então, a introdução da nuvem e a aceitação dela dentro dos times, né, faz com que seja transparente, rápido e que você consiga otimizar os custos, e esses custos não são somente da nuvem, é contratação de pessoal, pessoa que suporta e pessoas que conseguem desenvolver e dar agilidade da inovação dentro dessa nuvem, né? Então, tudo isso está lá dentro do IBM Cloud. Ainda assim, colocando e suportando workloads extremamente complexos. Então, uma parte dessa nuvem também você pode colocar workloads de SAPs, workloads que são de ERPs e CRMs de mercado, workloads que são importantes para a sua empresa, que não podem ter falha de disponibilidade, que tem que cumprir com SLAs específicos. Tudo isso lá está disponível dentro do IBM Cloud, né? Algumas considerações muito importantes que você tem quando você está discutindo cloud pública com os stakeholders, né? Geralmente, esses stakeholders demandam uma necessidade de negócio e eles estão dentro de um escopo que não é só uma nuvem que eles vão estar interagindo, né? E a gente sabe disso. Né, a IBM já considera o multi-cloud, né, e o tipo híbrido de cloud como sendo padrões de mercado. Né? A IBM não acha que vai ser a única cloud existente dentro de um ambiente de cliente. E com certeza nenhuma outra vai conseguir tal proeza, né? E para isso, então, você precisa ter funcionalidades de portabilidade, você não pode ter lock-in, como eu falei, o open source é muito importante, agilidade para todos os workloads, né, segurança e compliances que são compreendidos de mercado, né, tudo isso dentro da nuvem, né? Essas companhias têm feito uma jornada para a nuvem, que quase todas elas passam por alguns passos que vocês devem já ter passado por alguns. O primeiro deles é fazer um tipo de lift and shift, tentar mover suas aplicações para a nuvem como workloads inicialmente. Depois que isso ocorre, as empresas começam a entender como seria esse modelo de desenvolvimento ou tentar trabalhar
com tecnologias como Kubernetes ou OpenShift dentro da nuvem para, além de ter o lift and shift, na verdade, começar a modernizar as suas aplicações e começar a fazer um deployment de Cloud Native, né? Então, assim, começar já a desenvolver, fazer uma parte de soluções DevOps, entrega contínua, né? Todo esse ferramental de testes automatizados, staging, deployment automatizados com essas tecnologias em nuvem, né? E por último, você já vê que a operação e a manutenção de tudo isso, né? Então, até tem se trabalhado muito com inteligência artificial para a parte de IOps, né? De operações inteligentes, a máquina auxiliando. Então, a gente vê que tem esse caminho e a IBM adquiriu a Red Hat há um tempo atrás para com que o portfólio ainda fosse maior e mais interessante, mesmo mantendo as empresas separadas, né, e dando autonomia total para a Red Hat. A IBM vê que a Red Hat é uma força muito grande na nuvem, né, nas soluções de nuvem, na parte de desenvolvimento, modernização de aplicações, e que tudo isso vai alavancar muito mais inovação tecnológica, que é uma grande meta da IBM, né? Então, essa nuvem, como eu falei, ela é voltada à inovação aberta, tem toda a sua parte de segurança e está num nível bom para o modelo Enterprise. Uma coisa super importante, por exemplo, é esse nível de criptografia que alguns serviços da nossa nuvem pública já conseguiu introduzir, que é o FIPS 140-2 nível 4. Esse cara aqui faz com que a nossa nuvem pública seja a primeira nuvem pública que está habilitada e preparada para trabalhar com serviços financeiros, né? Que é uma das necessidades mais de segurança em qualquer tipo de indústria, né? Então, trabalhar com financial services, trabalhar com bancos, trabalhar com operadoras de dinheiro necessita um nível de segurança, disponibilidade e todos os SLAs altos, né? E a gente colocou tudo isso dentro da nossa nuvem pública e vocês vão ver que serviços Watson hoje cada vez mais estão sendo colocados esse nível de segurança e criptografia em algum deles, tá? Então, isso é importante. Nem todos eles têm, mas a maior parte dos serviços já estão começando a adquirir esse nível de segurança da nuvem pública da IBM. Existem alguns pilares, né, de integração da nuvem pública. A gente tem ela disponível em algumas regiões. Provavelmente no Brasil ela vai estar disponível em seus serviços de nuvem pública como uma região, né, lá que você escolhe para instanciar o seu serviço no começo do próximo ano ou no final desse ano, não sei exatamente, eu não tenho roadmap específico, mas eu sei que está em andamento, né? Nós temos um tipo de serviço de integração de bare metal, então se você necessita de uma máquina sua dentro da nuvem IBM, esse tipo de serviço também é provido pela IBM, como uma tecnologia bare metal, né? Claro que são algumas máquinas lá dentro do portfólio, mas você pode escolhê-las. A gente tem um foundation muito baseado em Open, então Kubernetes, Continuous Delivery, Continuous Integration, hoje tecnologias de software rodadas stateless, né, serverless, como o nosso OpenWhisk, modelos de runtimes, Cloud Foundry. A gente tem diversas tecnologias aí que estão disponíveis para você utilizar, né? E no topo de tudo isso a gente tem nossas frentes tecnológicas em inteligência artificial, em analytics, blockchain, IoT, né? E diversas outras frentes aqui. O catálogo dentro dessa nuvem é muito extenso, né? A gente vai discutir cada uma dessas caixinhas hoje. Brincadeira. A gente vai ver hoje só a caixinha de AI,
né? Senão todo mundo vai dormir. É muita coisa, na verdade. A gente ficaria dias, né? Não algumas horas, mas a gente poderia ficar dias aqui discutindo cada uma dessas caixinhas e para o que serve e como a gente pode estar implementando, mas a gente vai focar hoje nos nossos serviços de Watson, né? A gente vai estar falando sobre os serviços de inteligência artificial que estão disponíveis aí dentro do IBM Cloud, né? Com toda essa frente que eu comentei com vocês, inovação aberta, crescimento, flexibilidade, open source. Então vocês vão ver que a maior parte desses serviços aqui são acessados via modelos de acesso simples como REST APIs, né? E hoje a gente vai ver o que cada um deles faz e como pode agregar valor dentro do seu serviço, da sua solução, né? Como eu falei, a IBM continua investindo, então, nessa infraestrutura global e as regiões, né, que a gente tem a nuvem pública, como vocês podem ver aí nesse quadrado rosa, IBM no Brasil, né, no Cloud Pública, ele está chegando, né, coming soon, então está sendo preparado. Outros 3 regiões, né, França, Japão e Canadá, estão nesse mesmo pé que nós aqui nesse momento. Hoje já existe um data center local, né, que fica em Jundiaí, o da IBM, e as multi-regions, né, que a gente vai ser um outro multi-region aqui nessa caixinha rosa, mas a gente tem hoje 6 multi-regions aqui, né, disponíveis, né? Então, é isso. Isso é só a introdução que eu queria fazer sobre a nuvem pública, para saber que o que a gente vai começar a discutir agora, o que a gente vai começar a ver agora, vive dentro dessa nuvem. Essa nuvem tem se expandido e tem um roadmap de crescimento e de segurança que te dá uma força muito grande quando você vai discutir negócio com seus clientes. Saber que ela provê segurança, que ela provê esse nível de certificação em SLAs é muito importante. Como a gente acessa essa nuvem, né? A gente, se você abrir qualquer browser e digitar cloud.ibm.com, você vai ser direcionado para essa nuvem. Você vai precisar fazer um login, né? Ou se você ainda não tem esse login, você vai precisar criar um ID novo seu. E assim que você faz esse login, você é direcionado para um painel de controle, né? Esse painel de controle, você consegue trabalhar com os seus serviços, e a automação toda que você tem, de ambientes, de contas, de recursos, né? Tudo isso está aqui disponível para você controlar facilmente a sua conta e como ele trabalha. Eu vou trabalhar agora aqui na parte de catálogo. A gente vai passar sobre o que nós temos aqui disponível dentro do Core de Inteligência Artificial. Vocês podem ver que aqui ao lado, quando eu cliquei em catálogo, ele abriu aqui catálogo de recursos, serviços, software e consultoria. São seções específicas. A gente vai ver na parte de serviços, né? A gente está vendo plataforma as a services, né? Serviços disponíveis, né? Infraestrutura as a services. Então, a gente vai ver o que de serviço está disponível dentro dessa nossa nuvem pública. Quando eu cliquei aqui em serviços, ele veio também as categorias do que são providas como esses serviços, né? Então, a parte de cálculo computacional, né? Máquinas virtuais, a parte de serviços de containers, né? Com Kubernetes, OpenShift, né? Administração, os clusters containers, a parte de infraestrutura de rede, a parte de storage e armazenamento, né? Mas o que a gente vai ver aqui agora, a gente vai ver a parte de IA e aprendizado de máquina, né? Na parte de IA e aprendizado de máquina, nós temos todos os serviços do Watson, né? Nesses serviços do Watson, vocês vão ver que eu diria que 80% deles são baseados em tecnologias de processamento de linguagem natural, né? Você consegue construir interfaces que trabalham e conseguem extrair valor de linguagem natural. E isso te ajuda a trabalhar com os dados não estruturados, né? Quando a gente está trabalhando com dados tabulares, estruturados, você consegue realizar
procedimentos e criar modelos de machine learning. Mas a IBM já fez um grande trabalho por trás disso, né? E entregou um serviço que já tem um modelo de machine learning para a linguagem natural, aonde você não vai ter que codificar ou desenvolver em baixo nível, né? Na verdade, você vai dar exemplos e você vai trabalhar em alto nível para conseguir entregar uma aplicação, uma solução tecnológica no futuro, tá? A gente vai começar a passar um por um aqui deles, já. Eu vou querer fazer vou querer falar primeiramente sobre dois deles que são extremamente importantes, né? Que têm gerado muitas oportunidades de negócio e que a gente tem trabalhado em diversas frentes. Um primeiro que vocês já devem ter, porque quando a IBM deu esse brand Watson, né? Muito se imagina que isso é uma máquina em algum grande data center que tem uma super inteligência e tem o que nós chamamos de modelo de inteligência artificial sem um contexto, né? Que ela é uma inteligência artificial abrangente, que ela pode falar sobre qualquer tipo de assunto. E isso não é verdade, né? Os modelos de inteligência que a IBM coloca aqui, que você pode construir as suas soluções, né, nas APIs, são modelos supervisionados, onde ela vem com a linguagem natural lá ensinada, um exemplo português, né, uma língua, né, um idioma, e você trabalha com seus exemplos e começa a dar um contexto específico sobre o que você quer produzir com ela, né? E nisso, os assistentes inteligentes têm tomado uma frente muito grande, né? Os assistentes inteligentes acabaram fazendo bastante boom aí no mercado, em diversas frentes, né? Então a gente já vê até casos aqui muito específicos aqui no Brasil, a Bia do Bradesco, e outros casos que usam esse tipo de tecnologia, né? E ele está dentro de uma API aqui chamada Watson Assistant, que a gente vai ver ela com detalhes. Eu vou querer só mostrar uma apresentação rápida para vocês dela. Mas ela associada com uma outra API chamada Watson Discovery, né? Ela associada com uma outra API chamada Watson Discovery, ela se torna muito flexível e eu diria até com grande poder, né? Porque o Watson Discovery ele é um catálogo indexado de informações. Então você pode colocar lá documentos, crawlers de internet de páginas web, você pode colocar então arquivos em PDF, em Word, em arquivos em HTML, delimitados em diversas fontes de dados, e ele indexa de maneira linguística. Então você consegue fazer perguntas para ele em linguagem natural e depois que você faz algum tipo de ensinamento para ele também, ou pode até explorar melhores níveis de contexto, né? Introduzir contextos customizados para ele, você consegue extrair informações relevantes. E o Discovery está com diversas tecnologias embutidas dentro dele muito importantes. Ele consegue validar e formatar os documentos, então ele consegue entender e compreender como seria um formato de documento, onde é uma seção, aonde estaria uma pergunta, aonde estaria uma resposta, e ele, em conjunto com o Watson Assistant, se transformaram hoje líder do mercado, né? Tem lá as empresas que fazem esse tipo de pesquisa, né? Até vou mostrar quais, mas ele se tornou líder de mercado no que se diz tecnologia de questions and answers. Então, assim, para uma tecnologia de perguntas e respostas, onde você faz uma pergunta e ela encontra numa base de conhecimento resposta, o Watson Assistant com Discovery virou líder de mercado na frente disso. Então, deixa eu abrir uma apresentação super rápida aqui para vocês. Eu vou começar a falar sobre o Watson Discovery. Primeiramente, o Watson Assistant faz as chamadas para esse Watson Discovery, né? O Watson Discovery, na verdade, a IBM viu que quase 60% de colaboradores dentro de uma empresa, né, tem alguma dificuldade de encontrar materiais relevantes ou informações para conseguir responder alguma coisa ou trabalhar
E isso é um grande gap aí, um grande buraco na produtividade dentro do escritório. Então você está lá, precisa encontrar algum tipo de informação, essa informação não está em nenhuma base de conhecimento, nem que seja indexada por palavras-chave somente, né? Então, o colaborador não consegue encontrar essa informação de maneira simples, né? E isso, quase 60% dos colaboradores veem isso como uma grande dificuldade. Esse foi um dos grandes trabalhos até que aconteceu quando se iniciou os trabalhos aí da Bia do Bradesco, virou case mundial, né? Quase 70% dos clientes poderiam ser prevenidos de fazer com que ele migrasse para uma outra companhia, né, que acontecesse o que é chamado de churn, né, se a necessidade dele, se o problema que ele tem fossem resolvidos já na primeira engajamento que ele fez. Então você liga para a empresa, liga para um call center, ou começa a conversar com alguém que você precisa de alguma resposta. Se essa resposta fosse feita, já não fosse dada para você e seu problema resolvido no primeiro engajamento, basicamente 70% desses clientes não pensariam em migrar para um concorrente, né? Essas duas informações são extremamente relevantes para a gente entender que o quão rápido você encontra a resposta, né, numa base de dados não estruturada, né, ela se torna importante para você prevenir tanto o seu colaborador não estar feliz ou produtivo, ou um cliente migrar para um concorrente. E você encontra como, né? O quão rapidamente você encontra essa informação. E muito provavelmente você vai ver que realmente não é tão rápido. Mas com o Watson Discovery, que tem esses passos aqui para a gente conseguir explorar e trabalhar com a informação, isso se torna muito mais rápido e importante. Então, assim, o Watson Discovery ele tem 5 grandes passos de trabalho, que o primeiro é você se conectar a bases de conhecimento, isso eu quero dizer diretórios, crawlers de páginas web, fontes de informação diversas, em diversos tipos de informação não estruturada, né? E fazer a ingestão dela dentro de coleções dentro do Watson Discovery, coleções que podem ser separadas por tipos de conhecimento, por departamentos, né? Depende da criatividade e da inovação tecnológica que você quer trazer. Depois que você faz essa ingestão, ele já tem lá, como eu disse, a sua produção de trabalhar com linguagem natural. Ele já vai conseguir te trazer de uma maneira indexada, quase inteligente, algumas respostas se você perguntar. Mas você ainda assim, ele tem uma ferramenta onde você pode ensiná-lo, né? Onde você pode treiná-lo nas suas perguntas e respostas para ele começar a montar um modelo de interpretação melhor ainda, linguístico por baixo dele. Ele vai começar, depois das suas primeiras perguntas e respostas, trazer depois outras até melhores, mesmo as que você não ensinou diretamente. Por quê? Porque ele está formatando um modelo de entendimento linguístico de contexto do seu material lá, da sua coleção, né? Então você ensina ele com alguns exemplos, né, para ele formatar uma melhor maneira de interpretação. Depois você faz um enriquecimento desse dado lá dentro. Ele faz isso basicamente de maneira automática. Ele extrai metadados, ele começa a compreender dentro daquelas suas frases, daquele texto, informações relevantes, localidades, graus de sentimento, pessoas, organizações, ou você pode criar a sua própria customizada. Vou mostrar para vocês aonde a gente faz isso. A sua customizada para extrair valor, né? E esses enriquecimentos, né? Esses metadados geram analytics. Ele tem um analytics, né? Que você pode explorar, porque ele monta visões, monta o que ele encontrou de dados relevantes já dentro da sua informação, de todo o material que você colocou lá dentro, e ele pode te trazer insights relevantes que você não tinha desses textos já nesse primeiro momento. Então, fazer esse enriquecimento de dados, né? Ele extrair esses metadados da maneira correta, e se você quiser dar um modelo customizado, você consegue agregar e trazer valor para indústrias e para clientes assim de uma maneira muito rápida e muito efetiva.
Depois de tudo isso, o que você trabalhou, você pode explorar e fazer perguntas, né? Como eu falei, você pode fazer uma pergunta em linguagem natural, ou você pode fazer a pergunta no modelo de linguagem que ele tem lá, de perguntas e exploração de dados, e ele vai tentar trazer para você aonde está a passagem, ou qual é a resposta, ou qual é o documento mais efetivo que ele tem naqueles resultados. Ele traz esse resultado para você, né? Nesse último pilar, né? E o que faz o Watson Discover ainda cada vez mais diferente de ferramentas que você procura conhecimento, né? A primeira é que ele tem uma facilidade e uma rapidez de se adaptar ao seu domínio de conhecimento muito grande, né? Então, como eu disse, você faz esses ensinamentos, tem uma ferramenta gráfica simples de utilização e você consegue trazer esse grau de conhecimento muito rápido. A segunda parte é que você está aplicando inteligência artificial nesse nível de experiência rápida para a sua base de conhecimento. Então, você está fazendo com que o usuário final ou quem esteja trabalhando, porque você vai coletar a informação rápida dentro dessa base de conhecimento, então usando uma linguagem natural, não existe uma adaptação mais simples do que essa para um ser humano, né? Você fazer uma pergunta da maneira que você gostaria de fazer essa pergunta, sem se preocupar de estar imaginando que está interagindo com uma máquina por trás e ter uma busca da passagem e resposta mais importante, né? O valor do time to value, né? Então, assim, você continua treinando ele é uma ferramenta que você pode continua colocando documentos lá dentro dele, ele vai fazendo os aprendizados, aplicando tudo que você ensinou de uma maneira rápida, então assim, o retorno do valor é muito rápido. E o Smart Document Understanding, que é esse último ponto, é extremamente importante. Você colocar um documento, você vai ter que se preocupar quando você está lendo ou usando alguma outra ferramenta de IA, você tem que se preocupar em como você separar aquele documento ou quebrá-lo em seções que sejam relevantes, né? E o Smart Document Understanding é uma ferramenta gráfica que você ensina algumas páginas para ele e ele já começa a entender como aqueles documentos se portam e começa a aplicar isso para toda a sua gama de documentos. Então ele começa a entender aonde fica o título, aonde está uma parte de pergunta, resposta, onde é só um texto qualquer, aonde fica uma seção, onde tem uma tabela, aqui é uma tabela, eu tenho que compartilhar, eu tenho que trazer aquela tabela de alguma maneira. Então ele tem essa frente aí de trabalho para você mostrar. E como eu falei, ele foi declarado líder, né, em alguns quadrantes. O quadrante mágico aqui do Gartner, ele foi declarado líder, né, em junção com o Watson Assistant para sendo o Natural Language Question and Answer Processing, né? Então, o processamento de linguagem natural para fazer um serviço de perguntas e respostas, ele foi declarado como líder desse quadrante mágico. E ele foi também declarado um dos mais, né, com o maior score dentro do Force em gestão de informação e conhecimento, né, inteligência de intenções e categorização, inteligência de relevância, né, para trazer respostas um ferramental para você fazer um tuning de critérios e informação, né? Então, vocês vão ver que essas APIs elas têm uma interface muito amigável, onde você não necessita ser um desenvolvedor em si, né? Claro que você tem um grau de conhecimento e desenvolvimento, você vai conseguir implementá-las nas soluções de uma maneira até mais simples, mas aqui os ferramentais são para pessoas que são consideradas SMEs, né? Subject Matter Experts, pessoas que têm um grau de conhecimento lá do domínio da sua indústria, do seu negócio, e elas que aplicam isso lá dentro, né? Tem alguns casos de uso aqui relevantes, a gente tem casos de uso aqui locais, né? Mas alguns que foram colocados aqui na apresentação mundial tem a ver com a Prudential, que teve 32% de redução no volume de chamadas para o call center depois de 6 meses do lançamento. A Honda, que conseguiu ter um entendimento em 80% do feedback dos clientes de maneira automatizada, e diversos outros aqui, com a DXC, Graham e tal, né? E um agente de assistentes, ele precisa entender o contexto,
vai tentar encontrar uma resposta e vai ser pressionado para reduzir o tempo de resposta e atendimento, né? Então, tendo um ferramental, né, para ele, aonde ele consegue acelerar esse processo, né, de encontrar as informações né, dentro de um domínio de conhecimento, numa base indexada e ensinada, né, ele consegue performar muito melhor, né? Então a gente vai ver exemplos aqui do Watson Assistant, um caso aqui, o caso do Bradesco, ele tem 95% de acuracidade nas resoluções dos questionamentos dos atendentes, né, quando questionados, né? Eu lembro de uma história, isso há anos atrás, acho que 2015 ou 2016, quando estavam sendo implementadas as primeiras versões lá do BIA do Bradesco, o pessoal estava fazendo teste numa agência, chegou lá, estavam conversando com uma pessoa, iam conversar com um dos gerentes do banco, e esse gerente estava no telefone, daí ele pediu para esperar um pouquinho, daí enquanto isso ele estava no telefone, também pediram para ele esperar, a pessoa do back-office estava lá procurando a informação que ele queria, daí ele começou a conversar com o pessoal que estava desenvolvendo lá o BIA, o pessoal falou, entra nesse link, né, tenta fazer a sua pesquisa aqui. Ele entrou e encontrou a resposta dele lá, que era de um financiamento imobiliário, como era o processo, em tal região. Foi super rápido. E ele pegou e desligou o telefone e falou, pô, já estava esperando aqui sei lá, 15 minutos, era um tempo já grande. Pô, isso aqui me trouxe na hora a resposta que eu queria, e isso já foi um dos grandes pontapés iniciais aí para conseguir trabalhar. O Watson Discovery tem alguns planos, isso a gente vai ver daqui a pouco quando a gente entrar nas APIs, e ele tem aqui, a gente vai entrar neles já já, né? Ele tem algumas features específicas, esse que eu comentei com vocês, o Smart Document Understanding, que ele consegue interpretar o modelo do seu documento, então as seções, o formato, e você vai ensinar alguns para eles, ele vai conseguir aplicar isso para diversos outros que você for colocando, ou ele consegue trabalhar nas seções e trazer as passagens mais importantes, dependendo de como você quer trabalhar com ele, né? O Watson Assistant agora já tem uma chamada direta. Antigamente, há algum tempo atrás, né, não sei se alguns meses ou anos, não me recordo exatamente, mas há algum tempo atrás você tinha que fazer no seu orquestrador, o cara que trabalhava com o seu conversation, com o seu assistant, agora que chama, né? Ele tinha que fazer a chamada você passava via contexto uma ação de procura, e você tinha que fazer essa chamada diretamente pelo seu aplicativo no Discovery. Você tinha que fazer um código para ir lá e buscar. Agora não é mais necessário. Você vai lá e no seu diálogo dentro do Assistant, você fala que aquilo vai ser uma procura dentro de um Discovery, e ele faz as chamadas automaticamente para a coleção que você setar, né? O Discovery já conta com conectividades em alguns drivers, né, como SharePoint, Box, Salesforce, tem conectores com bancos de dados, com alguns tipos de file systems, né, como NTFS, web crawlers, né? Ele tem algumas funcionalidades para conseguir fazer a coleta e ingestão do dado de maneira mais transparente. Tem a parte do treinamento de relevância para as respostas que vão ter um poder maior e conseguir interpretar de uma maneira linguística no domínio mais fácil. Você consegue implementar um modelo de extração de metadados customizado, né? Ou isso utilizando uma outra ferramenta que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o Watson Knowledge Studio. Ele já tem um modelo de mineração de dados e relacionamento, um tipo de um analytics lá que começa a interpretar essa informação e traz para você alguns insights mais analíticos, né, mais de business intelligence dentro dos seus dados. E tem aqui modelos simples aqui de desenvolvimento e criação de dicionários de informações para eles. E ele já tem aqui uma parte de identificação e extração de tabelas mais simples, então você marca tabelas, ele começa a entender onde são tabelas e consegue extrair o dado de uma maneira mais rápida desse tipo de informação que antes não era tão possível, né? E esse cara aqui
Content Intelligence, eu não conheço muito bem sobre ele, ele deve ser algum tipo de NLP aplicável de um domínio específico, já certo. Ele conta com diversos idiomas também lá disponíveis, já para você começar a trabalhar nas suas coleções, e esses idiomas basicamente suportam serviços para o mundo todo. Os que a gente está mais acostumado a ver aqui, então português, inglês e espanhol, com certeza, né? Principalmente português Brasil, mas ele tem aqui alemão, francês, russo, tem diversas outras línguas aqui. E ele tem um novo conector para suportar o FileNet. Antes da gente começar, vou fazer uma apresentação agora super rápida do Watson Assistant, antes da gente passar por cada uma das APIs. O Watson Assistant é uma maneira de você engajar virtualmente os seus colaboradores, os seus clientes, né, ou pessoas, né? Então a gente vê que ele tomou uma força ainda maior agora por causa da pandemia. Lamentavelmente, né, a situação que a gente está vivendo fez com que as pessoas ficassem mais dentro de casa e tivessem que interagir de uma maneira mais não tão pessoal, né? Com algumas empresas e com alguns órgãos públicos, né? Mas a gente sabe que ainda assim, se eles interagirem através de um mobile phone, né, de um celular ou do computador, se aquilo for mais humanizado, as pessoas se sentem melhor, né? No caso aqui, eu sou de Jundiaí, também por coincidência, além do data center aqui de Jundiaí, mas eu sou de Jundiaí e a prefeitura de Jundiaí está utilizando agora o IBM Watson para falar sobre coronavírus, né? Eles implementaram aqui um assistente e em Jundiaí tem o seu assistente para entender sobre coronavírus, isso todo desenvolvido com IBM Watson, né? Então, o Watson Assistant pode ajudar, né, como eu disse, a população para conseguir ter uma qualidade de vida melhor, pode ajudar a clientes, então, na verdade, ajudar as empresas a fazer um engajamento de clientes de uma maneira também melhor, né? Reduzindo, como eu disse, churn, reduzindo insatisfação, né? Melhorando a satisfação deles em si, né? E pode engajar colaboradores, né? Os colaboradores precisam entender sobre políticas da empresa, precisam entender níveis de benefícios da empresa, precisam ter um suporte de TI, porque o seu e-mail, o seu Outlook, o seu Verse não está funcionando corretamente, ou o seu computador está tendo algum crash, ou pegou algum vírus, né? Precisa fazer algum procedimento, você consegue trabalhar com eles. E tem auxiliado agora numa plataforma baseada em cloud de engajamento, onde o próprio assistente, né, o agente real, pode estar trabalhando de casa e as chamadas são redirecionadas para esse cara, e esse cara pode estar trabalhando agora em home office também, né? Então, modelos novos de trabalho, né, que o Watson está tentando criar, né? E por que o pessoal tem gostado bastante do Watson Assistant, né? Porque tanto para o desenvolvedor, quanto para o usuário final, quanto para o cliente final, isso é importante. Então, a plataforma é uma plataforma de pouco código, né? As interfaces têm SDKs específicos, a interface de ensinamento é muito simples e o modelo de como você integrá-lo com algum tipo de sistema, web ou qualquer outro tipo de código é também muito simples. Precisa de pouco código para fazer esse tipo de implementação e utilização. Ele tem um modelo de inteligência artificial para continuar aprendendo desde que você coloque e ensine. Uma coisa muito importante citar é que o Watson Assistant é baseado em modelo de treinamento assistido, né? Ele precisa de alguém ensiná-lo o que é correto ou não. Ele não vai inferir ou tentar somente por utilização, tentar inferir novos modelos de categoria de aprendizado ou tentar interpretar ou criar algum tipo de resposta. Não, você tem que ensiná-lo em seus modelos, né? Ele conecta com basicamente qualquer coisa. Hoje ele tem diversos conectores e principalmente conectores abertos, né?
Você consegue, ele já tem também um business intelligence pequeno lá das conversas, mas que você consegue entender e não é necessário criar uma ferramenta para validação de quão bom ele está performando. Então você consegue lá validar e já fazer melhorias automáticas sem ter que codificar absolutamente nada, né? E você consegue, ele está considerado aí como um dos líderes pela Forrester de computação conversacional, né? Baseado em AI e uma das melhores APIs aí para o mundo enterprise nesse momento. E é isso, né? O Watson Assistant é baseado aqui em alguns pilares. Você tem skills de diálogo, skills de procura baseado no Watson Discover ou a resolução do agente que trabalha remotamente, que você pode redirecioná-lo. Né? Existe um tipo de interação com voz também. Existem duas APIs que a gente vai ver, que é a Speak to Text ou Text to Speak. São APIs que fazem transcrição de voz e sintetização de voz, e nessas APIs você consegue também criar uma interação humana via voz. Né? Todas as APIs trabalham em si com texto sendo enviados para ela via uma REST API, mas a Speak to Text consegue pegar um áudio e fazer essa transcrição para que você possa utilizá-la em algum outro momento. Né? E uma arquitetura em alto nível, né, de uma integração com Contact Center, por exemplo, você pode fazer o deployment da solução em qualquer nuvem, basicamente. Você pode colocar qualquer tipo de interação com o cliente, então via SMS, um canal web ou via um WhatsApp em algum provedor que provê a integração da API. Você faz uma solução de orquestração que vai trabalhar com os requests para o Watson Assistant e você cria o modelo de back-end da solução. Às vezes ele precisa buscar alguma informação no RP, no CRM ou alguma outra base de informações para criar respostas mais inteligentes ou no próprio Discovery, né? Que você vai estar produzindo. É isso. Agora a gente vai passar, vamos ver as APIs uma a uma para a gente conseguir. Essas duas, como eu disse, são as mais utilizadas, são as mais interessantes e a gente vai começar a ver elas uma a uma. No caso do Watson Assistant, a gente que acabou de discutir, falou, só para mostrar para vocês, como todas essas outras APIs, o que acontece quando você vai tentar instanciá-la ou utilizá-la, né? Se você clicar aqui no Watson Assistant, você vai ser direcionado a uma página. Você vai ser direcionado a uma página que você pode criar uma instância dentro do seu ambiente. Para isso, você escolheria qual é a região, daquelas regiões que eu comentei. Daqui a pouco vai ter aqui o nome também Brasil, né? Em alguns meses. Você vai escolher o plano que você quer trabalhar. A maioria delas tem uma camada gratuita para você poder fazer testes, experimentar a API, entender sobre ela para não ter que ter nenhum custo inicial no seu aprendizado, né? Existem muito aqui, se você procurar hands-on, labs aí para você fazer e conseguir. Na documentação você vai ver que já tem diversos tutoriais e tudo isso, então você poderia fazer de uma maneira gratuita. Você escolhe aqui o seu modelo de precificação gratuita, dá um nome para esse serviço e clica criar. Ele vai criar uma instância nova. Se não, você pode criar, por exemplo, uma instância já paga, que nesse caso está custando agora R$ 507 para cada 1.000 usuários autenticados dentro dessa solução. O interessante é que em todas aquelas APIs, cada uma delas tem um modelo de consumo, né, e cobrança diferenciado. Essa, por exemplo, é cobrada por usuários autenticados. O Watson Discover, por documentos inseridos dentro dele. O Speak to Text, Text to Speak, por minutos, né? O Speak to Text por minutos transcritos. O Text to Speak por caracteres sintetizados, né?
Cada uma delas tem o seu modelo de precificação. Nesse seu modelo de precificação, você pode... o IBM Cloud tem uma calculadora para você começar a montar quando você sabe todos os serviços que você quer utilizar e como você quer utilizar, ele tem uma calculadora para que você tenha uma visão mais clara sobre esse consumo. Por exemplo, eu vou incluir esse Watson Assistant numa estimativa aqui. Então, vou clicar aqui em incluir em estimativa. Eu vou falar que eu vou ter uma camada de 5.000 usuários, né? Então, eu coloco aqui 5, porque são a cada 1.000 usuários autenticados. Né? E vou pedir para ele calcular o custo. Olha lá, R$ 2.539. Eu vou clicar em salvar e ele já vai entrar aqui dentro de uma estimativa que eu estava fazendo com alguns componentes. Eu já estava trabalhando com eles, eu posso revisar a estimativa. Vou limpar essa estimativa aqui. Mas eu posso excluir o que eu quero dessa estimativa e novas. Nesse exemplo aqui, eu coloquei uma instância do Watson Discovery inicial, né, a instância mínima, coloquei esse Watson Discovery que agora eu vou remover ele dessa conta, eu coloquei um Object Storage de alguns gigabytes aqui e coloquei uma instância Liberty Java que seria minha aplicação rodando com, deixa eu ver como, 1440 gigabytes hour mês, né? Então, assim, acho que é para basicamente 4 GB de memória hour, se eu não estou enganado, ou 2 GB de memória hour, para quantas horas você coloca aqui numa multiplicação, ele dá aqui o seu cálculo aqui de ambiente. Isso para uma instância Cloud Foundry, que eu coloquei aqui, não estaria rodando numa instância Kubernetes, estaria rodando numa instância Cloud Foundry, uma aplicação, né? Então, aqui você coloca todos os seus produtos, né? Você pode depois fazer o download desse documento, dessa estimativa, para você ter como referência. Cliquei aqui em fazer download do PDF. Nesse download do PDF, você vai ter aqui o custo estimado por mês, né, para essa sua instância aqui. Uma instância do Discovery, olha lá, uma instância inicial do Discovery. Existe uma até mais barata, mas que é um ambiente para desenvolvimento, extra small, até 50.000 documentos. Eu peguei um ambiente pequeno, né, padrão para criação upgrade, com um máximo de 1 milhão de documentos, né? Então, eu peguei esse cara. Peguei aqui um Cloud Object Storage, coloquei lá 10 GB de Object Storage por mês, coloquei uma instância do Liberty, né, por essa quantidade de memória aqui, 4 GB por hora, calculado por quantas horas no mês. Coloquei o Watson Assistant para 5.000 usuários autenticados, né, e ele me deu aqui um custo. Eu achei muito bom o Watson Assistant, ele era cobrado por mensagens trocadas, né? Quantas mensagens, interações você tinha com a API. E isso era muito complexo, você tinha que fazer um cálculo, imaginar uma média de um usuário entrasse, quanto ele ia conversar por mês. Isso eu acho que era muito mais complicado a se trabalhar. Assim ficou muito mais simples para você conseguir criar as suas aplicações. Bom, quando você tem aqui, então, essas instâncias, você tem, como eu disse, a escolha do plano que você vai trabalhar. Você pode fazer aqui as estimativas e trabalhar com as calculadoras, mas algo também muito importante essa é a aba de criar. A gente tem a aba sobre, na aba sobre, ele fala sobre as conformidades, por exemplo, é suportado na União Europeia, ativado para RIPA, ativado com Identity Access Management, ele tem nessas localizações aqui. Se você precisar ver o Terms and Conditions dele, tem um link para o Terms and Conditions para você ter isso em mãos, o mais novo. Mas aqui na primeira linha, aqui abaixo dele, também tem documentação e a documentação de acesso via API. Tá? Eu vou clicar primeiramente na documentação. Nessa documentação, você vai encontrar um material extenso,
né, falando sobre o que é cada detalhe daquele serviço, como você cria. Então, geralmente ele tem uma introdução, depois ele comenta sobre, né, como ele funciona, modelos de implementação que você pode ter com ele, né, o que é o assistente, como ele trabalha, o que seriam os skills, né, as habilidades, né, tem geralmente um link para alguma demo, né, alguma demonstração, e tem alguns tutoriais, geralmente tem tutoriais, aqui ó, tutoriais para você trabalhar, então construindo um diálogo complexo, incluindo um nó com intervalos em um diálogo, melhorando o nó com intervalos, construindo um diálogo de painel de carro, entendendo as digressões, né, que são modelos de como você trabalhar com intenções diferentes e validações, mas daí ele tem aqui os seus momentos de o que o diálogo fornece, como trabalhar com diversas respostas para um diálogo, uma caixa de diálogo só, coletando diversas informações dentro de uma caixa de diálogo, né? Tudo isso para você montar o seu skill de diálogo da maneira mais profissional possível, né? Outra coisa que ele tem aqui, como eu comentei, ele tem um link para as documentações da API. Aqui é onde mora a sua integração da sua aplicação com o assistente. Até lá, a gente está treinando, montando os diálogos, montando as APIs. Aqui a gente já está fazendo as introduções para a sua aplicação, seja ela web, seja ela mobile, seja ela uma aplicação desktop, seja ela um Raspberry que você colocou dentro de uma caixinha e criou um robozinho automatizado, seja ela de qualquer maneira. Para você conseguir consumi-la, você vai consumi-la por os modelos de API. No Assistant, né, ele tem dois tipos de APIs, ele tem a versão 1 e a versão 2. Por quê? O Assistant, antes ele se chamava Conversation, ele não tinha essa distinção de assistente, onde você coloca skills, né? Então, a versão 1 trabalha naquele formato, ele lida com um skill de diálogo. Então, você consegue interagir e criar o seu próprio assistant, eu diria, né? Você cria a sua própria fundação e você consegue trabalhar no nível de são diversos métodos para você poder customizar de uma maneira mais flexível o seu diálogo, né? O seu skill de diálogo. Então você consegue adicionar, gerenciar os nós, consegue colocar exemplos, consegue colocar intenções, consegue criar entidades, tudo isso com a versão 1 da API. A versão 2 da API, já você trabalha com um assistente em si, que você adicionou um assistente, um skill de diálogo, um skill de procura. Então esse cara aqui, ele vai lá e faz somente uma pergunta e vai ter uma resposta. Então nessa versão 2, ela é uma versão mais simples, para você conseguir implementar até de uma maneira muito mais rápida a sua integração com um assistente, né? Porque você já agregou todos os skills com aquele assistente. Na versão 1, você vai trabalhar com cada uma delas. Existe uma certa... eu já vi diversos parceiros que acabaram não compreendendo bem isso, acabaram usando uma outra API, daí pegavam os IDs errados e não sabiam por que não estava funcionando corretamente ou não, mas aqui é isso. O Skill 2 trabalha com assistente, a versão 2 trabalha com assistente, a versão 1 trabalha com o skill diretamente, né, um skill de diálogo, tá? Então essa é uma grande diferença. Vocês podem ver aqui, né, na versão 2 tem aqui criar uma sessão, né, e mandar uma mensagem para o usuário ou de uma maneira stateful ou de uma maneira stateless, né? Somente tem esses dois métodos aqui para enviar uma mensagem. Listar os logs e validar os dados dos usuários. Na versão 1, que eu vou clicar aqui nesse link, a versão 1 tem todos esses métodos. Então aqui, para você mandar, ele está carregando, demora bastante aqui para carregar toda a página. Então, ele tem o método para você mandar a mensagem, para você criar o que antigamente se chamava workspace, que agora seria o skill em si, para você criar e gerenciar as intenções, para você colocar os exemplos, os contra-exemplos, as entidades,
os valores das entidades, sinônimos dentro das entidades, os nós de diálogo, como trabalhar com esses nós, criar, deletar ou mudar as respostas que esses nós dão. Então, ele tem todos esses métodos aqui, ó. Eu vou listar os workspaces, eu vou validar como estão as intenções, criar, pegar a intenção, fazer um update da intenção, para exemplos, as menções, né? Lista de menções, os valores das entidades, os sinônimos das entidades, né? E também aqui a validação de logs. Você pode buscar todos aqueles logs e trabalhar num ambiente analítico, se você não quiser trabalhar com o ambiente dele diretamente, que ele tem um log por um certo período. Acho que são 30 dias de logs na versão paga. Não me recordo bem, mas você pode salvar os logs de um ano, né, de todas as interações dos usuários. Você pode deletar informações associadas a um cliente específico, né? Se você quer que aquele cliente não tenha nenhuma informação, né, específica, você pode conseguir eliminar dados dele, isso para GDPR, LGPD, né? Então já tem aqui algo para o direito do titular, né? O direito da informação. Falei bastante, só para você beber um golinho de água aqui, desculpa. Tá? Esse é o Watson Assistant, né? Essa é a primeira API. E todas elas vocês vão ver um mesmo tipo de formato aqui de documentação. Vão ter sempre uma documentação, a documentação das APIs, o modelo de como criar e escolher seus planos de criação e em qual região ele vai ser instanciado. E, como eu falei, o sobre com terms e conditions, né? Agora a gente vai passar uma a uma o que cada uma delas faz e como você pode estar aplicando elas dentro do seu negócio. O Watson Assistant é o que nós convertamos. O Watson Studio é uma grande bancada para cientistas de dados, onde você pode criar os seus modelos de inteligência artificial e onde você pode criar notebooks inteligentes, colocar assets de informações lá dentro. Ele vai ser mais explorado na nossa próxima sessão. A gente vai fazer um laboratório com ele, vai criar lá. Ele usa outros. Ele precisa usar outros serviços aí do IBM Cloud. O Watson Studio, quando criado, geralmente ele pede para criar um Object Storage, ele cria para uma instância Spark e um Watson Machine Learning. Essas três são as iniciais, porque é onde ele processa, onde ele executa os scorings, onde ele armazena os modelos de inteligência que ele cria, né? Depois, onde ele provisiona os endpoints dos modelos que a gente criou com os datasets. Então a gente vai fazer e vai trabalhar com o Watson Studio na nossa próxima sessão, que a gente vai fazer um modelo de machine learning com ele, tá? Mas entendam, o Watson Studio é voltado ao cientista de dados, a quem quer trabalhar o dado, alguém que queira criar um ambiente de inteligência artificial com a gama de algoritmos que a IBM disponibilizou, né? Dentro do Watson Studio você pode, antigamente a IBM tinha um produto chamado SPSS, e grande parte desses algoritmos que sempre foi usado por diversos matemáticos e frentes, eles estão disponíveis aqui dentro do Watson Studio, né? Então você usa uma ferramenta até visual para você criar modelos de tratamento do dado, inteligência desse dado, né? E publicar isso dentro de um Watson Machine Learning, que é o cara que faz os scorings e executa os processamentos aí na inteligência artificial e dos algoritmos, tá? A gente tem um anotador para dados clínicos, né? Esse cara está hoje disponível em inglês, né? E esse cara, na verdade, ele pega conceitos e códigos, né? E valores e extrai metadados de textos, né? Ele analisa o texto, você coloca informações da área médica e ele consegue extrair e você consegue trabalhar com essas informações. Mas esse cara, sendo sincero, eu nunca instanciei um dele, eu não tenho experiência real com essa API, mas eu sei que ele faz isso, ele foi ensinado, então ele já tem um ensinamento dele. O Compare Comply é uma API voltada a identificar, ordenar, separar, entender
sobre documentos jurídicos, né? Sobre entender como esse documento, ou fazer uma comparação a se foi alterado algo, né, entre o que vai ser discutido sobre um contrato, por exemplo, né, ou entender esse contrato, onde estão lá as cláusulas, e se a cláusula o que ela é uma cláusula de multa, uma cláusula de penalidade, é uma cláusula de obrigação, ele consegue separar e categorizar. Hoje ele também está disponível somente em inglês, né? Não temos ele preparado para estar lendo o português, mas para clientes que trabalham com contratos em inglês, ele é extremamente poderoso. Vale a pena estar trabalhando com ele. Eu já fiz alguns testes com alguns contratos padrões em inglês, assim, é extremamente poderoso, é muito interessante. O Discovery foi o que a gente discutiu até o momento, ele tem essa indexação, né? Cognitiva, eu diria, né, inteligente, é uma indexação baseada em inteligência artificial, então ele não faz pesquisas em palavras-chave, ele tem todo esse poderio aí que a gente discutiu até o momento. O Knowledge Catalog, ele é aplicável dentro do próprio Watson Studio. Você pode instanciar uma versão do Knowledge Catalog dentro do Watson Studio e o Knowledge Catalog ele começa a descobrir dentro das suas bases de dados, onde você começa a apontar, ou de diretórios, ou de catálogos de informações, ele começa a criar a sua base de conhecimento. Ele fala, opa, aqui eu imagino que esse dado também é o mesmo dado que tem nessa outra base, ela é a mesma informação. Tá vendo? Esse aqui é o mesmo usuário, porque ele tem esse CPF aqui, esse CPF nessa informação, ele tem esse tipo de relacionamento. Ele começa a mostrar para você, ele faz as descobertas das informações dos dados corporativos com segurança. Então ele tem níveis de acesso, ele tem nível, você consegue aplicar quem pode ver o quê, como pode ver. Então se você colocar um asset gerenciado por ele dentro do Watson Studio, você pode falar, opa, para o nível de acesso desse usuário, ele pode ver até esse tipo de granularidade de informação, esse outro aqui ele não pode ver essa tabela, essa informação, né? Então você consegue catalogar e trabalhar com seus dados de uma maneira mais inteligente. O Knowledge Studio, você ensina um domínio de conhecimento para ele, né? Basicamente, você pega textos que são relevantes àquela sua indústria, ou aquele dado que você quer extrair, você monta uma estrutura de entidades e relacionamento entre essas entidades e você ensina ele numa maneira gráfica. Você vai lá e clica, mostra para ele o que é aquela entidade e quando você vai mostrando para ele o que é aquela entidade, ele vai montando um modelo de interpretação em machine learning que pode ser aplicado em algumas tecnologias aqui. Uma delas é o Discovery. Então, o modelo gerado pelo Knowledge Studio pode ser colocado dentro do Discovery como coleções e quando você subir naquela coleção a informação, ele vai extrair os metadados como você ensinou aqui no Knowledge Studio. Ele vai extrair quais entidades você queria e como ele vai interpretar aquele texto para fazer um enriquecimento. Outro lugar que ele é aplicável é o Natural Language Understanding, né? O Natural Language Understanding a gente vai ver já que ele executa esse enriquecimento padrão dentro do Discovery, né? É ele que faz essa parte de extração dos metadados. Mas o pessoal, de uma maneira inteligente, deixou essa funcionalidade como uma API fora. E você pode produzir o seu próprio Discovery ou pode produzir uma aplicação que faz uma análise num texto específico naquele momento. Então, assim, eu quero extrair informações de entidades, relacionamento e dados e metadados de algum tipo de texto, e eu quero fazer isso de uma maneira, uma vez só. Eu quero fazer isso para essa página web que saiu hoje, e quero entender o que foi dito nessa página. Então você passa lá o link para o Natural Language Understanding, ele extrai todos esses metadados, ele tabula, ele faz uma maneira tabular sobre o que é aquela entidade, o valor que ela tem lá dentro, né? E você conseguiria produzir informações, respostas até mais inteligentes e você consegue trabalhar de certa maneira organizando o seu dado e a sua informação. Então, o Knowledge Studio consegue fazer a criação desse ambiente para você, de você conseguir fazer a anotação
em si das informações. O Language Translator, ele faz uma tradução de linguagem, porque às vezes se torna necessário. Como vocês viram, tem algumas APIs que não têm a língua padrão, o português, né? Em algumas outras que já foram muito utilizadas conjuntamente, como Personality Insights, o Tone Analyzer, também não tem o português como língua de entrada. Então, o Language Translator ele é utilizado para fazer uma tradução mais próxima daquele domínio de conhecimento. Você também pode tentar ensiná-lo com traduções específicas e dar exemplos, para com que, dependendo de onde você está trabalhando, eu já vi ele sendo trabalhado no RH para fazer análises de currículos, já vi ele sendo trabalhado em Twitters para fazer análises de referências e textos de tweets. Né? Então, o Language Translator para depois ser passado para o Tone Analyzer. Então, ele faz esse tipo de tradução dependendo do domínio do que você está trabalhando. Às vezes é sobre esporte ou sobre o RH. Você dá alguns outros exemplos para ele fazer traduções até mais próximas ao que você queria realmente. Né? O Watson Machine Learning ele é um engine, né? Ele executa os escoreamentos, ele cria os seus endpoints para fazer as validações dos processos de aprendizado de máquina que você ensinou. Então, você vai montar lá as suas bases de conhecimento, vai escolher os algoritmos e vai fazer os treinamentos e os armazenamentos dentro do Watson Machine Learning, para ele virar o seu engine aí de execução, né? De scoring, de validação, onde você pode aplicar de maneira automatizada. Você quer criar um assistente que ele vai fazer um scoring automatizado naquele momento para ver se vai dar um crédito ou não para um cliente naquele momento. Então, o Watson Machine Learning, dependendo da base que você colocou como parâmetros e features, você usa o Watson Assistant para coletar informações relevantes e depois você executa ele de maneira automatizada. Tá? O Natural Language Classifier classifica modelos linguísticos. Né? Na classificação de modelos linguísticos, você dá exemplos linguísticos e cria categorias. Alguns exemplos de utilização do Natural Language Classifier são dashboards interativos. Ele era utilizado inicialmente, não existia o Watson Assistant, não existia antes de alguns anos atrás o Watson Conversation. Existia o Watson Dialogue e o Watson Natural Language Classifier. O Natural Language Classifier ele era o categorizador, o que criava as intenções, os modelos de intenções e línguas específicos para isso. Só um segundo, por favor. Um segundinho. Olá, desculpem. Bom, o Natural Language Classifier faz isso. Você pode criar dashboards interativos e classificações. Coisas interessantes que você pode fazer com o classificador também, por exemplo, montar modelos de interpretação de uma análise de sentimento customizada sua, ou fazer interpretações de textos de e-mail, classificar e-mails, classificar textos que chegam, e você pode fazer categorizações e analíticos até mais customizados com ele. Tá? O Natural Language Understanding é a API que faz esse tipo de extração de metadados. Como eu disse, de certa maneira ele é utilizado dentro do Discovery. Né? Dentro do Discovery, ele faz o enriquecimento do dado. E ele, quando você cria o seu modelo customizado de domínio de conhecimento com o Knowledge Studio, você aplica ele diretamente
no Discovery, mas de certa maneira ele está sendo implementado para o Watson Natural Language Understanding, lá dentro do Discovery. No Natural Language Understanding, na chamada da API, você identifica qual seria o ID o código de interpretação do Knowledge Studio que você quer fazer para aquele contexto. E ele vai trazer esse tipo de informação para você. O Personality Insights, ele tenta obter alguns dados e tenta te direcionar ao que seria traços psicológicos baseado no que eles chamam dos Big Fives. Então, foi ensinado a essa API, pela literatura de psicologia, o modelo de interpretar se a pessoa ela é mais tímida, introspectiva, extrovertida, se ela está mais aberta a mudanças, se ela é uma pessoa que é aberta a aventuras, se ela é uma pessoa que prefere trabalhar de uma maneira mais anônima. Então, assim, o Personality Insights traz dentro do Big Fives, daí ele quebra em diversos outros traços psicológicos e tenta trazer esse insight baseado em texto. Ele precisa de uma quantidade de texto até razoavelmente grandes, né? Você precisa ter lá um número específico de caracteres para ele te dar um traço psicológico mais próximo à realidade. Eu já vi diversas startups e até empresas utilizarem com um bom grau de eficiência, mesmo tendo que passar para o Language Translator inicialmente, né? Então vem lá o texto em português, o pessoal passa ele para inglês, manda o Personality Insights fazer as análises e depois faz uma comparação. Isso foi feito dentro de algumas empresas e assim, o resultado é extraordinário, eu diria. Então, se você quer utilizar ele como base para depois fazer até alguma junção, quem deveria ser a pessoa que atende esse tipo de cliente, ou quem deveria ser, que tipo de produto eu deveria oferecer para esse cara, porque esse cara tem esse tipo de perfil psicológico, né? Então, você pode utilizar o Personality Insights com essas frentes. É bem interessante. O Speak to Text e o Text to Speak são APIs de transcrição de áudio, né? E de sintetização de texto para áudio, né? Então, esses caras aqui são utilizados para você tentar fazer com que a interface de conversa, ou mesmo, se você quer fazer só um dashboard interativo no áudio, né? Quer fazer isso e passar para o Natural Language Classifier. Se você quer só pegar o áudio, transcrever e armazenar esse dado, né? Para depois ser utilizado por algum outro sistema. Ou quer colocar isso dentro de um grande documento e passar isso para um Discovery, né? E o Discovery fazer um grande Analytics. Né? Todas essas frentes são possíveis, né? Desde que você utilize essas APIs aí para fazer esse tipo de transcrição e sintetização de áudio. O Tone Analyzer, ele faz uma análise linguística para detectar alguns sinais de comunicação, né? Então, aqui, diferentemente do Personality Insights, que é um traço de perfil psicológico, aqui o Tone Analyzer tenta te dar uma indicação na hora de textos menores. Então, assim, te falar que tipo de emoção, que tipo de sentimento, que tipo de interação a pessoa está tendo, se é mais formal ou informal, se a pessoa está sendo mais analítica ou não, dentro daquela interação, dentro daquele momento. Então, o Tone Analyzer consegue te dar essa direção aqui. Tá? O Visual Recognition, ele trabalha com reconhecimento contextual de informação. Tá? Opa! Só fazer uma coisa aqui só. Opa, desculpa. Onde está? Desculpa, pessoal. O Visual Recognition, ele trabalha fazendo uma validação de conteúdo visual, mas ele não é próprio para fazer, por exemplo, detecção de face, tentar fazer um reconhecimento facial, e ele também não é uma ferramenta para OCR, para fazer extração de texto
de material escaneado, por exemplo, ou documentos. A ideia é que o Visual Recognition interprete algo, fale, olha, eu tirei uma foto daquele ambiente e eu treinei ele para interpretar que aquele ambiente, aquele portão está aberto ou está fechado, ou se a gôndola está vazia ou está cheia, ou se tem um material, né, dentro. É um modelo mais de contexto. A gente tem outras ferramentas, né, de Visual Insights, né, e agora até mudou de nome, esqueci o nome da ferramenta, já mudou, pela terceira vez mudou o nome, né, Power AI Vision, Visual Insights, agora tem um novo nome, mas daí sim é uma ferramenta para você ligar a vídeos, a conseguir interpretar informações mais relevantes, se a pessoa está feliz, se está se tá chateado, se está pegando alguma coisa que não deveria dentro do supermercado, né? Está furtando algo. Então, você consegue fazer isso com outro tipo de tecnologia. Com o Visual Recognition, você consegue passar uma imagem, uma foto, e você consegue extrair algum modelo contextual dessa foto. Nos cenários aqui, eu já vi ele sendo utilizado para companhias de seguro de carros. Então o carro teve lá um acidente, ele tira a foto, ele fala, opa, esse acidente aqui foi do tipo do carro tal, ele já sabe qual que é o carro, esse foi o para-choque dianteiro, e daí ele já vai lá, já sabe qual que é o modelo do carro, já faz uma cotação do para-choque dianteiro e não sei o quê, então ele já auxilia para automatizar alguns parâmetros, ou tentar interpretar, quebrou um vidro também, ele tirou a foto lá do carro batido, ele viu, foi a porta direita, a porta esquerda, o pneu, o vidro, o para-brisa, né, a janela, e daí ele já faz essa identificação de tudo que foi quebrado e faz cotações automatizadas, né? O Voice Agent com o Watson, ele é uma integração entre o Speak to Text, Text to Speak e o Watson Assistant e o Discovery, tudo isso junto numa solução mais unificada para você interagir com URAs, né, com IVRs, para você tentar fazer atendimentos automatizados por canais de atendimento de voz, tá? Então, esse cara aqui, ele já tem um facilitador aqui para você interagir com voz diretamente com os clientes, né, por telefone. O OpenScale, a nossa última API aqui da seção de APIs, ele é uma API que tenta entender vieses, entender se o seu modelo de machine learning é bom ou não. Essa API eu acho uma das mais sensacionais que tem aqui. Todas as outras com linguagem natural são excelentes, mas o OpenScale, quando você faz seus próprios modelos de inteligência artificial customizados, geralmente você aplica eles dentro de um processo, e o seu processo ele vai, de certa maneira, ser alterado porque você implicou em mudar com inteligência artificial o próprio tipo de interação e comportamento que estava tendo, né? Então você muda o próprio comportamento e esse tipo de informação é muito difícil depois você fazer as validações. E com o OpenScale ele te abre um leque de entendimento sobre como o seu modelo de IA está atuando e se ele continua atuando bem ou não dentro da implementação que você fez, né, dentro da integração que você colocou. E se depois com os dados novos você precisa revalidá-lo. E se também dentro daquelas informações ele não está criando algum tipo de viés por causa dos parâmetros que você está passando para ele, né? E qual parâmetro ele está sendo validado. Então, o OpenScale ele é um ferramental para você conseguir interpretar os seus dados de IA, que são difíceis de fazer interpretação se você não for um matemático e for a profundidade nos seus dados. Ele traz isso de uma maneira mais simples, né? E algo que você consegue implementar no seu dia a dia e é funcional nas empresas. Então, você implementou um modelo preditivo lá numa rede varejista, e por aquele modelo preditivo você implementou um processo novo e daí você precisa revalidá-lo ou entender se aquilo não está criando algum viés ou se ele não já está com algum viés naquele momento, e o OpenScale te ajuda a abrir seus olhos e modelar o IA de uma maneira mais inteligente, tá? Então essas são as APIs do Watson
e o que você consegue, uma ideia do que você consegue fazer com elas, né? Como eu disse, todas elas têm essa sua interação, tem seu formato, na verdade, de interação, onde você pode criá-la, aonde você pode criá-la, tem as documentações, exemplos, demonstrações, tutoriais, labs dentro do Developer World aqui da IBM, você vai ver que tem diversos exemplos e grande parte desses códigos estão todos disponíveis open lá no GitHub, então você consegue pegar grande parte para você fazer implementações e começar a fazer as integrações com os seus sistemas e não importa a linguagem de programação, porque como vocês viram, ele usa APIs REST, então assim, ele é totalmente esqueci a palavra, mas ele é totalmente livre, né, de você a não ter que fazer uma implementação com uma linguagem específica ou algo assim, tá? Então é isso. Elisa, temos perguntas? Temos. Gostaria de fazer 2 observações aqui, Juliano, antes de passar para as perguntas, tá? Que tem, para você mostrar que tem aqui em cima um ícone chamado suporte, para as pessoas clicarem, que aí isso entra direto em contato com o pessoal. Isso, muito bom. Aí. Tá? Isso daí eu acho que é assim, uma fonte de dúvidas. A outra observação que eu gostaria que você fizesse é que essas camadas gratuitas dos produtos, elas não têm SLA. O objetivo disso daí é poder fazer teste e tudo mais, mas não é um ambiente para entrar em produção, tá? Porque... Perfeito. Quando tiver algum tipo de problema, esse é o primeiro ambiente a ser afetado, tá? Ele também não dá direito ao suporte. A minha camada é gratuita. Uma vez eu tive um problema com uma API que eu não consegui instanciá-la novamente. Eu não conseguia trabalhar com ela porque ela teve algum problema de instância. Eu abri um ticket de suporte aqui nesse modelo de plano de suporte gratuito. Eu demorei, acho que 3 meses para ser atendido. Porque não não tem nem SLA de disponibilidade, nem de atendimento, nem de suporte, nem nada. É gratuito para fazer teste. A outra coisa, o outro ponto que vira com frequência tem gerado algum tipo de dúvidas é assim, quando vocês forem abrir algum chamado de suporte, tem que especificar qual é o problema, porque entra em níveis de SLA distintos. Então, se for uma dúvida, tem um SLA diferente do que se for um problema de ambiente parado e tudo mais, tá? Deixa eu ver. Eu coloquei aqui também, eu gosto de uma aqui. Se você digitar cloudibm.com e digitar a palavra status, isso também é bem interessante. Aqui você tem o status do IBM Cloud em seus serviços, e cada um deles e por região. Então, por exemplo, tem uma manutenção sendo realizada nesse Hyper Protective Virtual Server Infrastructure, né, Virtual Server em Sydney. Foi identificado um problema, agora às 11h17, que o Speak to Text, alguns usuários podem estar tendo algum tipo de experiência aí com problemas na customização acústica na instância de CU, né? E daí você pode ver também aqui nas manutenções planejadas, tem aqui as manutenções planejadas até dia 25 de agosto, e qual é a região e qual é o ambiente. Tem os seus boletins de segurança implementados falando sobre o que foi feito, comunicados dados, então aqui 5 de agosto, o que aconteceu, você pode clicar aqui e validar aqui do lado o que aconteceu com o Cloud Object Storage e tal, na verdade tudo ok, né? Teve um firmware upgrade, é só um comunicado realmente, tem um histórico aqui de problemas e o que foram resolvidos e quando foram resolvidos isso. Então, assim, às vezes o pessoal, o Watson X não está funcionando corretamente, ou a instância tal não está funcionando corretamente. Eu sempre venho aqui, a primeira coisa que eu faço é validar esse status aqui, geralmente tem algum tipo de informação. Isso aconteceu outro dia,
né? A gente, eu tô com um problema, tô colocando os documentos, fazendo uma ingestão no Watson Discovery, não tá demorando, tá estranho. Eu vim aqui e tinha sido reportado que estava acontecendo um problema em instâncias do Watson Discovery, estava tendo uma demora para fazer a ingestão, e daí aqui geralmente tem já uma informação relevante perante a isso também, tá? A outra questão é relativa a preço. Enquanto a gente não tem instância no Brasil, a gente usa de Dallas. E tem uma questão aqui que o Rogério Rocha perguntou. Bom dia, existe alguma forma de schedular um job para que ele execute uma stream do SPSS Modeler dentro do Watson Studio, assim como é feito no Watson Studio local? Não sei. Preciso validar isso. Eu nunca fiz nenhum teste com relação a isso. Imagino que seja possível, né? Mas de bate-pronto não sei. Tá ótimo. Bom, eu acho que de questões técnicas só temos essa. Uma outra observação que eu gostaria de fazer, que também é uma fonte de geração aí de insatisfação, é para os parceiros que têm contrato ESA, tá? Existem dois preços diferentes. Um, quando você consome o que está no contrato, e o outro valor para quando você consome acima do que o que foi contratado. Normalmente, o que foi contratado tem um nível de desconto, e quando você consome acima, não entra nível de desconto. Contratos ESA podem terem os créditos suplementados a qualquer momento. Então, eu fiz um contrato em que eu vou usar 100 créditos ano, eu vi que eu usei esses créditos até o meio do ano, eu posso pedir para suplementar mais créditos, mais 50 créditos, mais 100 créditos, mais 20, a qualquer momento, para que vocês não entrem no consumo de overage, que ele é um pouco mais caro, tá? Bom dia. Esta monitoração aí do quanto foi utilizado e se precisa fazer suplementação, a IBM e a Ingram não fazem, então cada um precisa fazer do seu consumo e ver quando é que quer solicitar mais créditos. Tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta, é Leonardo falando aqui, tudo bem? Tudo bom? Fala, Leonardo. Uma pergunta e um comentário. Primeiro, eu gostei muito da simulação ali, onde você coloca para você formatar o preço, né? Acho que ficou bem legal. A gente já vem lidando com odds há bem um tempo, eu, no meu caso, mais de 5 anos. E outra questão é o seguinte, a gente recebe aquela lista de preço da Ingram, que você tem vários part number lá quando a gente vai formatar preço. Especificamente, você tem lá valores por até 10 mil usuários, 5 mil usuários. Quando a gente faz a simulação dentro do catálogo do Watson, qual part number a gente poderia colocar ali? A gente coloca a quantidade de usuários autorizados e a gente pega igual lá dentro da planilha de preço que a Ingram nos passa? Seria mais ou menos um disparo nessa linha? Eu não... Tá no mudo, Elisa. Desculpa. Eu não entendi a sua pergunta. Quando você simula no catálogo Deixa eu ver se eu sou mais claro. A gente recebe todo mês uma lista de preço da Ingram, tá? Tá. Então, eu tenho aqui o Watson Assistente Premium até 10 mil usuários autenticados. É um part number. Watson Assistente Enterprise por pagamento por usuário. É outro part number. Eu estou querendo o seguinte, quando eu vou simular dentro do Watson Assistente aqui, eu vou colocar a minha quantidade de usuário autenticado. Se eu colocar aqui, vai ser até 10 mil usuários autenticados. Eu vou pegar esse part number, que na lista de preço está dizendo que é o mesmo, é isso? Não, quando você faz a simulação de preços na cloud, no Cloud IBM, você não precisa usar part number, você chama pelo produto que você quer. E você só precisa escolher se você quer um produto standard, premium, enfim, os produtos têm classificações diferentes, mas você não usa esse part number para nada, tá? Vale dizer que os preços que estão na cloud são preços de lista em que você pode comprar e pagar com um cartão de crédito. Porém, são preços de lista que não têm impostos ainda incluídos. Então, se você
vai fazer uma utilização, por exemplo, para uma empresa, você precisa incluir os impostos. Então, normalmente, o preço que a gente sugere, que é o preço válido, é o preço que a Ingram passa, que já tem os impostos. Quando você fecha um contrato de utilização com a Ingram, o valor que a Ingram passa já tem todos os impostos incluídos. Por isso, ele é um pouco diferente do valor que está que fica especificado aqui na cloud que o Juliano ensinou. Vale como um valor de referência, tá? Mas tem aí uma variação de preço. Essa variação depende do nível, do volume que você vai contratar, do nível de desconto que você conseguiu aprovar e dos impostos incidentes. Não, tudo bem, só para a gente entender, porque assim, para a gente deixar um pouco claro, né? Mas é tudo tranquilo, era isso. Tá ótimo. Tá bom. Se vocês tiverem alguma dúvida comercial, de processos e tudo mais, como é o processo, ou preciso de um apoio técnico maior, eu sou ponto focal para vocês. E, enfim, eu vou arrolar o Juliano na medida da necessidade. Ele está à disposição para validar a arquitetura. Olha, Elise, eu tenho uma necessidade aqui no meu cliente que eu estou pensando numa determinada arquitetura, quero tirar as dúvidas com vocês e tal, me manda um WhatsApp ou me manda um e-mail, e aí eu agendo uma conversa com o Juliano, tá? Ele está à disposição. Viu, Juliano? É bom disponibilizar o recurso dos outros, né? Mas o objetivo dele é exatamente dar esse apoio técnico para vocês, tá? Ele, enfim, nem sempre consegue dar um treinamento para todo mundo, por isso que a gente resolveu juntar todos vocês, mas ele está à disposição para qualquer apoio técnico que seja necessário. É isso aí. Mais alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat se está com mais alguma dúvida. Acho que não. Então, Walter, você quer fazer o fechamento? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, agora é o momento de perguntar, senão vou passar a palavra para o Walter para agradecer a presença de vocês todos e fazer o fechamento, tá bom? Ótimo. Bom, pessoal, acho que a gente não temos mais dúvidas, mas queria aqui novamente agradecer a presença de todos, os participantes, novamente agradecer a Elisa, o Juliano aqui, pelo dia, pelo tempo de hoje, pelo investimento, tá? Novamente, vou compartilhar com todos os participantes e também quem acabou fazendo a inscrição e não pôde participar, a gravação desse nosso bate-papo, tá? E espero vocês aí, a nossa próxima reunião aqui com o Juliano, com o time BM, no dia 27, tá? Então, reforço o convite para vocês novamente, vai ser uma sequência aí de mais 2 agendas. Então, reforço, logo em breve vocês vão ter acesso aos convites, mas agradeço novamente e espero vermos em breve aqui. E na sequência eu vou disponibilizar a gravação a todos, tá ok? Maravilha. Tá ótimo. Pessoal, estou encerrando aqui então. Mais uma vez, obrigado e a todos um bom dia, uma boa semana a todos, tá ok? Obrigado. Um abraço. Muito obrigada, Walter. Obrigada a todos os participantes. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.